Capítulo 444. Um sentimento semelhante que não era estranho. O experiente Klein imediatamente usou seus poderes de palhaço para controlar sua expressão facial e o leve tremor de seu corpo. Sem pressa, ele gentilmente retraiu seu olhar, fazendo o olhar casual de antes parecer normal. Tallinn era tão jovem. Ele nem era casado e não tem filhos. Klein suspirou enquanto seguia o fluxo. Ele disse isso porque isso lhe deu uma explicação plausível para sua reação sutil em relação à mulher que havia oferecido as flores. Ele ficou triste ao ver uma mulher que tinha alguma ligação com Tallinn, associando-a ao casamento e à família, e, finalmente, como seu amigo havia falecido em tenra idade. Sim, na verdade, na idade dele, ele deveria estar casado há 4 ou 5 anos. Infelizmente, o assunto com seu avô o deixou com um trauma psicológico extremamente forte. Ele sempre rejeitou o casamento e só recentemente melhorou, o repórter Mike suspirou. Neste momento, o Klein aparentemente normal parecia ter um aglomerado de espinhos perfurando suas costas, perfurando lentamente sua pele e carne, fazendo-o sentir-se extremamente tenso. A garota de vestido preto com o anel de safira no mindinho da mão esquerda endireitou o corpo e examinou calmamente os arredores. Depois disso, ela deixou silenciosamente o túmulo de Tallinn com 2 criadas que a acompanhavam. Ela caminhou silenciosamente cada vez mais longe do túmulo de Tallinn. Ufa! Klein secretamente soltou um suspiro de alívio. A sensação de suas costas sendo esfaqueadas rapidamente se transformou em suor frio. Quem é ela e por que ela veio ao túmulo para oferecer flores? Amante de Tallinn? No entanto, como poderia Tallinn, que não tinha riqueza ou status, ter um relacionamento com uma pessoa terrível que está envolvida com um artefato selado de grau 0 ou de um semideus? Isso não é um romance. Além disso, ela deveria ter usado uma maldição para matar Tallinn. Este assunto é profundo. Klein ouviu em silêncio enquanto Mike e Aaron recontavam o passado de Tallinn. Seus pensamentos rapidamente se dispersaram, sentindo que a coisa mais intrigante sobre esse assunto era que a morte de Tallinn, uma pessoa comum que não tinha dinheiro, poder, status ou força, estava realmente envolvida com um artefato selado de grau 0 ou uma potência de força do mesmo nível. Isso era simplesmente inconcebível. Mas este não é um caso isolado. Há outro caso semelhante que aconteceu comigo. Klein de repente pensou em algo e olhou para o cirurgião, Aaron. A casa dessa pessoa comum pode muito bem estar escondendo uma serpente de mercúrio de sequência 1. Seguindo essa linha de pensamento, Klein relembrou os quase 5 meses que passou aqui desde que transmigrou. Ele ficou surpreso ao descobrir que havia se envolvido inconscientemente com muitos semideuses e terríveis artefatos selados. A mulher que matou Tallinn, a serpente de Mercúrio, Will Alception, o blasfemador Amon, a mulher misteriosa no Museu Real, um Beyonder de alta sequência da Escola de Pensamento Rosa, 008, 1 a 42, Insizanguil, o emblema sagrado do Sol Mutante, o caderno da família Antigonos, Sr. Azik Eggers, que é suspeito de ser um descendente da morte, Sr. Porta, a Ordem Eremita do Crepúsculo. Cada nome passou pela mente de Klein, e cada um deles o fez sentir vontade de respirar fundo. Ele acalmou seu coração e pensou cuidadosamente: estes não incluem o verdadeiro Criador e o eterno Sol ardente, que estão acima deles. Estritamente falando, posso ser considerado um dos seus. Afinal, eu vim de um ritual sombrio e sou uma estranha alma do mundo alternativo que controla a estranha névoa cinza. Isso poderia ser outra crista dos tempos depois de Roselle? Então todos os semideuses e os terríveis artefatos selados estão aparecendo na vida real. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Klein,
O aflito repórter Mike e o cirurgião Aaron se despediram. Ele então deixou o cemitério em um ritmo vagaroso. No momento em que procurava uma carruagem alugada, uma carruagem familiar saiu de um local isolado e parou na frente dele. Embora o brasão da carruagem preta estivesse habilmente escondido, Klein ainda foi capaz de reconhecê-la como a carruagem do príncipe Edessac. Sem fazer barulho, a porta da carruagem se abriu e o velho mordomo de cabelos meticulosamente penteados desceu. Ele educadamente fez um gesto de convite. Sua Alteza está esperando por você. Tudo bem. Klein não se sentiu nem um pouco culpado ao entrar na carruagem espaçosa e aquecida. O príncipe Edessac vestia um casaco azul escuro com gola larga e uma fita dourada no peito, o que o fazia parecer anormalmente nobre. Ele esfregou o broche de diamantes e seus olhos longos e estreitos mostraram indícios de um suspiro. Sou restringido até para participar do enterro de um amigo. Não pude comparecer pessoalmente e só pude observar de longe, mandando alguém oferecer flores para mim. Esta é a falta de liberdade da família real. Se o avô de Tallinn não tivesse perdido seu título aristocrático, você não teria que evitar nada. Klein obedeceu ao gesto do príncipe Edessac e sentou-se à sua frente. Edessac pegou uma taça de vinho vermelho sangue e disse: originalmente planejei encontrar uma oportunidade para ajudar o pai de Tallinn a recuperar seu título aristocrático, mas infelizmente. Em vez de se aprofundar no assunto, ele perguntou: Sherlock, você recebeu o pacote? Sim, Klein respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas, nunca dando nenhuma descrição adicional. Edessac assentiu ligeiramente. Algum progresso? Fiz várias adivinhações usando o cabelo, o sangue e os pertences de Tallinn, mas todas levaram à conclusão de que ele havia morrido de uma doença cardíaca repentina. Klein usou sua narração suave e sem emoção para sugerir que minha sequência não é alta o suficiente, meus padrões são limitados. Embora eu seja bom em adivinhação, a outra parte é mais forte e tenho certeza de que não consigo descobrir a verdade. Edessac pareceu desapontado e suspirou. Como você planeja continuar a investigação? Começando com as pessoas com quem Tallinn entrou em contato alguns dias antes de sua morte e os lugares que ele foi, respondeu Klein de acordo com o plano. Edessac olhou para o velho mordomo. Definitivamente não faltarão interrogatórios ameaçadores ou subornos. Pague a Sherlock 100 libras pelos honorários da investigação. Sim, Sua Majestade. O velho mordomo pegou uma pilha de notas que havia preparado antes. 100 libras direto? Mais uma vez, Klein sentiu a generosidade do príncipe Edessac. Farei o meu melhor. Ele pegou as 100 libras em dinheiro e as embolsou sem contá-las detalhadamente. Espero que possamos colocar Tallinn para descansar. O príncipe Edessac cerrou o punho direito e bateu no lado esquerdo do peito. Ele virou a cabeça para olhar pela janela para o cemitério da coroa, que não ficava muito longe. Sua amizade por Tallinn ainda permanece forte. Klein suspirou antes de ser conduzido a uma carruagem pelo velho mordomo. Reticências. No Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hall. Audrey olhou para a professora de psicologia, cujos longos cabelos chegavam à cintura, e fingiu olhar atentamente de um lado para o outro. Ela imediatamente baixou a voz e disse: Senhorita Escalante, recentemente entrei para uma nova reunião de Beyonder. Houve grandes ofertas para uma característica da sombra de pele humana e a fórmula da poção abençoado pelo vento. Pessoas diferentes. Estes são prováveis itens de média sequência, certo? Parece bastante interessante. Certo. Os alquimistas da psicologia estarão interessados? Escalante se assustou. Ela ponderou por alguns segundos e disse: Vou perguntar quando voltar. Tudo bem, Audrey respondeu rapidamente.
como se estivesse simplesmente intrigada com essas transações de média sequência. Escalante retraiu sua atenção e disse em tom sério: Senhorita Audrey, embora você já seja uma Beyonder de sequência 8, ainda não recebeu educação formal em misticismo. Você ainda não entende o suficiente sobre as técnicas e aplicações de um espectador e telepata, bem como as teorias fundamentais. A partir de hoje, vou guiá-la para se tornar uma verdadeira Beyonder. Isso é o que eu desejo, Audrey disse sinceramente. A enorme Golden Retriever, Suzy, que estava sentada a seus pés, abanava o rabo alegremente, como se estivesse feliz por sua dona. Reticências. Decidido a não trabalhar, Klein pegou a carruagem de volta para casa. Ele abriu a porta e estava prestes a tirar o chapéu quando congelou. Sua intuição espiritual lhe disse que um estranho havia entrado na sala. Alguém havia entrado em seu quarto. Isso. Ele mal escondeu seus rastros. Isso é considerado um aviso? Ter um aviso é melhor do que não ter. Klein ficou um longo tempo em silêncio no corredor. Imediatamente, ele se virou e foi para a Catedral do Vapor em uma carruagem alugada. A catedral se erguia sobre as chaminés e a torre do relógio, representando o poder do vapor e a beleza da maquinaria através da suspensão de seus intrincados relógios. Não era fim de semana, meio-dia ou noite, então havia apenas alguns devotos no salão orando silenciosamente. Klein sentou-se no corredor, apoiou a bengala, tirou o chapéu e fingiu rezar por 10 minutos diante do emblema sagrado. Então, pegou suas coisas e caminhou pelo corredor até o altar. Ele disse ao bispo que estava ao lado: desejo fazer uma confissão. Ótimo, Deus está te observando. O bispo, que tinha um rosto bondoso e cabelos grisalhos nas têmporas, caminhou ao seu lado até o confessionário. Klein seguiu logo atrás e fechou a porta. Ele se sentou em uma cadeira e disse ao bispo através da tábua de madeira: confesso que não segui meus princípios diante do perigo e escolhi recuar. O que você estava pensando na hora? O bispo perguntou gentilmente. Klein imediatamente descreveu em detalhes sobre a morte de Tallinn, suas suspeitas, o lembrete da mente coletiva da maquinaria, a incumbência do príncipe Edessac, e, depois de não conseguir obter nenhuma resposta de sua adivinhação, ele expressou sua sincera covardia diante dos conflitos da família real. A razão pela qual ele não foi direto para Carson foi que ele estava com medo de não apenas estar sendo observado, mas os homens do príncipe Edessac também o estavam observando das sombras. Depois de deixar claras suas intenções, ele não tinha certeza se encontraria outra calamidade. A Catedral do Vapor era a sede da Igreja do Deus do Vapor e da Maquinaria, e era um dos 3 grandes templos sagrados. Ninguém poderia espionar o que acontecia lá dentro. O que Klein pretendia fazer era usar a Igreja do Deus do Vapor para transmitir seus verdadeiros pensamentos e evitar ser pego em um conflito mais profundo. Simplificando, era para cumprir o que seu coração queria. O bispo ouviu em silêncio e respondeu sem mudar de tom: sua escolha deriva do instinto humano, Deus não vai culpá-lo. Volte, Deus vai te proteger. Isso é bom. Klein entendeu a dica e silenciosamente deixou a Catedral do Vapor. Parado na rua do lado de fora, olhando para o céu enevoado, ele suspirou silenciosamente. Preciso avançar o mais rápido possível. Ponto.